Irmãos, abra sua Bíblia por gentileza, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8. Se você trouxe a sua Bíblia, amém. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Acho não é... Passou os evangelhos ali, João, Lucas, João, você já encontra Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, no versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Opa, agora foi. Amém? Glória a Deus. E diz assim o versículo 8: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Você leu isso na sua Bíblia? Você leu isso na Bíblia do projetor ali também? Que ótimo. Feche os seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar, por tudo que já foi realizado até aqui, pelos louvores, ó Deus, pela adoração a Ti e pela Tua presença aqui, ó Deus, no nosso meio. Continua, Deus, abençoando a cada um de nós, e tira de nós, ó Deus, toda distração, tira de nós tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, Senhor, tudo aquilo que atrapalha o nosso entendimento segundo a Tua vontade, que possamos estar aqui, ó Deus, alinhados com os Teus propósitos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Para vocês que estão acompanhando a gente pelo YouTube, prazer enorme ter você aqui, que Deus te abençoe, sua casa, sua família, no nome de Jesus. E olha, digo para vocês que será uma alegria muito grande receber você aqui na nossa igreja e cultuar a Deus com a sua presença. Então, assim que possível, esteja aqui conosco e será uma bênção. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Irmãos, eu trouxe até minha Bíblia de papel aqui, e eu acho que é bacana, porque eu tenho a minha Bíblia no tablet, no celular, no computador, em todo canto tem uma Bíblia espalhada, não porque, por relaxamento, na verdade porque a palavra de Deus precisa caminhar com a gente, amém? Então, essa palavra de Deus, essa Bíblia, ela tem aqui promessas para cada um de nós, ela tem ensinamentos para cada um de nós, e eu tenho uma expectativa muito grande do que Deus pode fazer nas nossas vidas, através dessa palavra aqui declarada. Então eu digo para você, a palavra de Deus, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Você pode repetir isso comigo? Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Diga comigo, eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E diga comigo, eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Então entenda bem, você tem e você pode tudo aquilo que a palavra de Deus, ela pode e ela declara para você. Então que hoje a palavra de Deus venha entrar no nosso coração de uma forma sobrenatural, e que possamos sair daqui diferentes de como entramos, a cada dia, nesse processo de maturidade espiritual, e de crescimento e de aproximação de Deus, amém? Tema dessa noite está no outro slide para mim, por favor, Anderson. No outro slide, pode já até tirar esse daí. Tema dessa noite, achou? Está aberto aí no PowerPoint. Isso. Tema dessa noite está ali, ó. Poços ou rios? Repita comigo, poços ou rios? O subtítulo está ali, o Evangelho não pode parar em mim. Repita comigo, o Evangelho não pode parar em mim. Seja um propagador, um multiplicador da palavra de Deus. E nós lemos aqui essa passagem de Atos capítulo 1, versículo 8, a promessa de Jesus, que se manifestou logo após a sua ressurreição.
aonde ele diz, né, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em todo e qualquer lugar. Amém? Eu estava lendo e ouvindo alguns, né, como é que eu posso dizer? Alguns historiadores, né, estudiosos. Pode continuar pelo slide, Anderson. Pode deixar o slide aqui aberto que a gente vai avançando em cada slide. E o que me chama a atenção e me intriga, não sei se você já parou para pensar nisso, que Jesus pregava para 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, 20.000 pessoas. Imagine que se esse lugar aqui tivesse 1.000 pessoas, não caberia, claro, mas se tivesse 1.000 pessoas, seria difícil da gente falar e a 1000ª pessoa ouvir. Mas como é que Jesus conseguia fazer isso? Como é que Jesus, ele conseguia? Será que era algo sobrenatural? Será que descia do céu um megafone espiritual e ele propagava? Ou será que tinha um áudio, um sistema de áudio para fazer essa propagação? Será que isso acontecia? Como é que Jesus falava para milhares de pessoas sem microfone? Os historiadores dizem que os discípulos de Jesus, eles ficavam espalhados entre a multidão. Então, por exemplo, Jesus falava uma coisa e o discípulo que estava mais próximo ouvia e reproduzia para aquelas pessoas. O outro que estava mais próximo ouvia e reproduzia para outra pessoa. Aí aquele que estava ouvindo aquele discípulo reproduzia. E assim acontecia em cascata, né? Em sequência. E assim o som se multiplicava, aonde cada discípulo, cada pessoa tinha a responsabilidade e o compromisso de ouvir e compartilhar. Eu fico imaginando, rapaz, imagina a loucura, a logística que isso seria. Porque se um discípulo dormisse, alguém ia ficar sem ouvir a mensagem. Se algum discípulo ficasse assim, o que foi? Eu não entendi. Alguém deixaria de ouvir a mensagem. Então olha a importância que cada discípulo tinha. Olha o compromisso que cada pessoa tinha de falar o seguinte: não, eu não posso deixar essa mensagem parar em mim, eu preciso propagar essa mensagem. E eu pergunto hoje à igreja, a você, irmãos, você tem esse compromisso na sua vida? Desperta em você esse compromisso do seguinte: eu não vou apenas para a igreja para ouvir uma palavra que fale ao meu coração, eu vou para a igreja sim, para ouvir a voz de Deus, porque eu sei que aquilo que Ele está falando comigo, vai também falar na vida de outra pessoa. Amém? Aquilo que Deus fala com você, irmãos, não é exclusivo para você, é também para ser compartilhado com outra pessoa. Se cada discípulo não repetisse a voz de Jesus, a mensagem não chegaria até as 20.000 pessoas, até as 5.000 pessoas, até o final daquela multidão. E assim acontece também hoje. Presta atenção nisso, ó. Se você não ecoar o evangelho que está em você, alguém vai deixar de ouvir. Se você não pregar, alguém da sua casa vai deixar de ouvir o poder de Deus. Se você não falar do amor de Deus, alguém próximo a você vai deixar de perceber essa glória de Deus que está sobre a sua vida. Amém, irmãos? Jesus ainda fala nos nossos dias. É o próximo slide antes. Acompanha comigo aí para a gente... Não, na sequência, o outro. O outro? Isso. Jesus ainda fala. Amém? E nós somos os alto-falantes. Nós somos aqueles que precisam propagar, assim como os discípulos, como as pessoas, tinham aquele compromisso. A gente não sabe, nessa multidão de pessoas, quem era o nome dos discípulos, mas nós conhecemos 12 peças-chaves. Você conhece aqueles que eram os principais discípulos, que estavam próximos de Jesus a todo momento. A todo instante eles estavam ali com Jesus. E olha a missão que Jesus deu para cada um de nós. Está em João capítulo 20, no versículo 21. Vê se você consegue encontrar aí na sua Bíblia. A gente vai percorrer
por algumas passagens, justamente para entender a importância e o compromisso que nós temos diante de Deus. João, no capítulo 20, no versículo 21, vai dizer assim para a gente: Jesus disse outra vez, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Assim como Jesus recebeu uma missão de Deus, você tem uma missão da parte de Jesus. E quando eu digo vocês, são vocês mesmo. Sabe, você com o seu jeito, você talvez colocando assim, né, com a sua limitação, com o seu pouco conhecimento, com o seu jeitinho de ser, você tem uma responsabilidade. Essa passagem que nós acabamos de ler, irmãos, não era única e exclusivamente aos discípulos, é para todo aquele que se converteu a Cristo. E eu vou perguntar mais uma vez, quantos aqui são convertidos em Cristo Jesus? Quantos aqui encontraram uma nova vida em Cristo Jesus? Então essa missão aqui é para você também. Assim como eu recebi do meu Pai, que me enviou, diz o texto, Jesus, eu também envio vocês. Só que tem muita gente pensando assim: mas eu não vou para o Afeganistão, eu não vou conseguir ir para a África. Não, você pode evangelizar no seu bairro, na sua vizinhança. A sua missão pode ser cumprida aonde Deus te plantou. O importante é que não pare em você, amém? Que você consiga transferir essa missão de Jesus, essas palavras de Jesus. Jesus não parou de falar, Ele continua falando. E o que nós precisamos perceber é que nós somos aqueles que ecoam a voz de Jesus. Somos a extensão da voz de Jesus neste mundo onde estamos rodeados. E eu queria te falar do princípio de propagação. Você precisa entender esse princípio, que é o seguinte: nada de Deus tem que parar em mim. Nada pode parar em mim. Eu preciso compartilhar. Eu preciso entregar para alguém essa mensagem. Você precisa ser incomodado com o seguinte pensamento: eu preciso falar de Deus para a vida de fulano. Eu não posso aceitar que essa pessoa se perca sem conhecer a Cristo. Sabe, sem ouvir esta voz que está dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, essa paixão que eu tenho por Deus. E talvez você pense assim: mas isso foi só Jesus, essa questão de missão foi só Jesus. Te digo que não. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 2. A palavra de Deus vai dizer assim, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, que era o seu filho na fé, que era o seu discípulo. E ele dizia assim para Timóteo: e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Você prestou atenção nisso? Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, o que você ouviu de mim, eu quero que você compartilhe para homens fiéis, que vão compartilhar com outras pessoas. Se você não tem o hábito, ou não tinha o hábito de compartilhar, de falar de Deus para as outras pessoas, eu quero que você seja desafiado agora a fazer isso com liberdade. Saindo daqui, você já manda uma mensagem para a pessoa lá do seu coração, fala: olha, eu tenho um recado de Deus para a sua vida, eu tenho algo de Deus para falar com você, Deus te ama. Irmão, se você fizer isso, já é muita coisa. Às vezes nós estamos muito preocupados, sabe, sobre o que nós vamos falar. Eu escuto algumas pessoas preocupadas com isso, mas o que eu posso dizer, o que eu preciso dizer? Eu já ouvi testemunhos de pessoas que tiveram um toque na sua alma tão forte, somente com um abraço e uma frase assim, Jesus te ama. Rapaz, e para aquela pessoa foi algo assim libertador, tremendo. Não foi uma pregação de 1 hora, de 40 minutos, não foram palavras coach, não foram aquilo que nós vemos hoje da psicologia. Não,
foi só uma verdade. Jesus te ama. Jesus não esqueceu de você. Presta atenção, Deus está cuidando de você. Frases assim, irmãos, falam muito. Frases assim para aquele que se sente sozinho, é muita coisa. Então, para você que está aqui nessa noite, da parte de Deus eu digo para você, Jesus te ama. E Ele quer usar a sua vida, a sua história, para alcançar outras pessoas. Não permita que a palavra de Deus pare somente em você. Pelo contrário, transmita esta verdade para outras pessoas, para que ensinem outras pessoas. Então eu vou te falar assim, quando você conversar sobre Deus para alguém, você fala assim, olha, eu vou te falar isso, mas eu quero que você compartilhe isso com alguém depois. É um princípio que nós precisamos ter, é esse princípio de propagação. A palavra de Deus não pode parar em mim, nada pode parar em mim. Eu digo para você, nem o dinheiro que você recebe para em você. O dinheiro que você recebe, você já começa a distribuir, não é verdade? Os boletos chegam, se você esquecer ou não, eles vão chegar na sua casa, no seu e-mail, no seu WhatsApp, vai sempre chegar uma cobrança. E você vê, nem mesmo o dinheiro a gente consegue reter. Por que a gente vai reter algo que é poderoso para abençoar vidas? Não é verdade? Por que a gente vai reter isso? E talvez muitas pessoas pensem assim, poxa, mas a minha vida não é perfeita, sabe, eu tenho algumas limitações. Sabe uma coisa que às vezes nasce no coração de uma pessoa que está enfrentando o desafio? Como é que eu vou orar para alguém ser curado se eu tenho uma enfermidade no meu corpo? Como é que eu vou orar para alguém, né, se eu tenho uma limitação no meu corpo? Então eu sou incapaz, eu não estou capacitado para fazer isso, porque eu ainda não recebi de Deus algo que eu possa, né, compartilhar. Você sabia que tem gente que já passou por isso? Eu conheço uma história e vou compartilhar aqui com os irmãos, né? Nada para em mim, então vou compartilhar com você. Eu conheço a história de um pregador, né? De um homem de Deus, foi o bispo Roberto Macalister, e ele tinha uma unção sobre ele de curar as pessoas, de orar pelas pessoas e elas serem curadas. Irmãos, pensa na cura de milagre mesmo, algo assim sobrenatural. O surdo ouvir, o mudo falar. É algo assim, impressionante, não é algo que está escondido no seu corpo, não, era algo visível. Eu lembro de uma história onde o bispo, até no livro da Nova Vida, aonde ele estava pregando para uma multidão de pessoas, em local público, aberto, não igreja, no início da caminhada, ainda quando a Nova Vida não era uma igreja, e ele estava pregando a palavra de Deus, e tinha uma mulher lá no meio da multidão, aquelas 500 pessoas, e tinha uma mulher gritando no meio daquela multidão, e o bispo Roberto Macalister ficou irritado com aquela mulher, ele estava achando que ela estava atrapalhando, né, a mensagem dele. E o que ele fez? Mandou os diáconos irem lá e calar a mulher, né, porque ela estava atrapalhando, ela estava incomodando. E aí você não vai acreditar, a mulher deu um testemunho, que ela tinha acabado de ser curada. Olha só, ela tinha acabado de ser curada e ela estava em êxtase, ela estava numa alegria muito grande, porque aquilo tinha acontecido com ela. E o bispo, como não estava entendendo, né, na distância, e ele estava querendo que ela ficasse quieta, e ela estava manifestando, sabe, a alegria dela pelo poder de Deus ali em ter curado ela. E talvez, eu imagino aqui, pela dinâmica da condução, eu imagino que o bispo não estava nem orando para que ela fosse curada, porque você já viu aquela oração, né, onde você ora pela vida de pessoas e fala assim, se você foi curado, vem aqui à frente, ou manifeste, né, a sua cura, que nós vamos pegar o seu testemunho, algo assim do tipo. Mas ele estava pregando. Eu já ouvi também homens de Deus, aonde ele estava falando sobre os anúncios e atividade da igreja, e as pessoas se convertiam, aceitavam Jesus naquele momento. Olha que interessante, porque
A unção e o poder de Deus se manifesta na vida daquele que se coloca disponível. Então, se você crê em Deus, e eu tenho certeza que você crê em Deus, você pode ter certeza que aquele poder do Espírito Santo que nós lemos lá em Atos 1, versículo 8, que desceria sobre nós, esse poder que vem dos céus, ele está sobre a sua vida. E aonde Deus quiser manifestar esse poder, Ele vai realizar. E você será esse instrumento de Deus. Amém, igreja? Você pode dar um glória a Deus aí? Isso! Você é esse instrumento. Você é essa luz que brilha. Sabe por quê? Porque Jesus está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Então, não deixe que nada te atrapalhe e te impeça. Mas como eu disse, às vezes a pessoa tem uma limitação. Fala, poxa, eu não fui curado ainda, como eu vou orar para que alguém seja curado? E eu conto para você também um outro testemunho, aonde o bispo orava e curava por pessoas, como eu disse no início, e ele mesmo tinha uma enfermidade. E ele via a cura e o milagre na vida dos outros, mas não na vida dele. Olha que desafio! Ele via os outros sendo curados, ele orava e as pessoas eram curadas, e ele orava por ele e ele não era curado. Para analisar, isso dá um nó na cabeça da pessoa, não dá? Isso dá um nó. Mas ele, em algum momento da vida dele, ele parou e falou assim, não, Deus, eu quero que o Senhor me diga, o que está acontecendo? Por que eu não consigo curar a mim mesmo? E ele não foi como Paulo, né? Que a minha graça te basta. Não, não foi isso. Porque se você observar, Paulo também curava, mas Paulo tinha um espinho na carne. E a voz de Deus que ele ouviu para ele, era que ele precisava perdoar uma pessoa, uma família. Ele precisava perdoar, e quando ele liberasse aquele perdão, ele seria curado daquela enfermidade. Digo para você, algumas pessoas às vezes estão enfrentando alguns desafios na sua vida, portas se fechando, desafios se levantando, porque não conseguiram perdoar ainda aquele que te fez mal. Mas eu digo para você, que o Espírito Santo ele vai te ajudar nesse processo de perdão, e vai te ajudar no processo de cura também, em nome de Jesus. Permita que o Espírito Santo use você como instrumento. Permita que o Espírito Santo fale ao seu coração, e pegue essa palavra no seu coração, agarre-se a ela e fale assim, não, eu quero ser curado. Então, Senhor, me diz o que eu preciso fazer. Me diz. E olha, eu digo até para você, que a minha oração para Deus não é apenas que Deus me mostre, é que Ele me dê forças. Porque, irmãos, uma coisa é eu ver e não ter forças para fazer. Então eu peço a Deus, me revela, me dá forças, me acompanha nessa caminhada e me ajuda no final, em nome de Jesus. Eu não peço só uma coisa, eu peço tudo. Vem com o pacote completo, Senhor. Eu quero sim ver, eu quero ter tua força, eu quero ter a tua direção, eu preciso do Senhor nessa caminhada, nesse processo. Então peça a Deus a bênção completa, não que você apenas veja, mas que você tenha forças para seguir. Amém? E Ele vai ouvir a tua oração, eu creio nisso. Paulo não teve, voltando agora nessa frase aqui que nós lemos, né, de Timóteo, Paulo não teve um encontro com Jesus enquanto ele estava vivo. Jesus já tinha ressuscitado, mas na caminhada de Paulo, ele teve um encontro com Jesus. Você deve lembrar da história, que ele caiu do cavalo e tudo mais, ficou cego por alguns dias, foi acolhido, né, por um homem de Deus, tudo direcionado por Jesus. Mas a partir daquele momento, daquela conversão, por isso que eu disse para os irmãos, quantos convertidos nós temos aqui nessa noite. Conversão é um encontro com Jesus que muda a sua história.
E aí Paulo, a partir do momento que Paulo teve aquele encontro com Jesus, ouviu aquela voz e direção de Jesus, e Cristo falou com Paulo, Paulo ouviu Jesus, Paulo reproduziu aquilo que ouviu com Jesus com milhares de pessoas, mas especificamente com Timóteo. Debaixo dessa oração, dessa orientação, Paulo, dizendo para Timóteo: Timóteo, aquilo que eu ouvi de Jesus, estou compartilhando e entregando para você. Compartilhe com outra pessoa, que vai compartilhar com outra pessoa. E se você ouvir, bota para mim lá no versículo 2. A palavra-chave desse versículo 2, que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, que ele vai falar ali, ó. Isso mesmo, transmita a homens fiéis. Você está vendo ali? Transmita a homens fiéis. Isso é o que, irmãos? Precisa existir um compromisso de fidelidade com aquele que está ouvindo e compartilhando com Deus. Precisa ter esse compromisso. Não é lançar para qualquer pessoa. Você pode observar ali, ó. Transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Por isso que o tema da mensagem é poços ou rios. Por isso que essa dinâmica que eu estou trazendo para os irmãos. E eu até no slide seguinte eu botei uma ilustração ali para você ver o que eu estou falando. E a diferença entre um e outro. Bota para mim lá, por favor. Você vai observar qual é a diferença de um poço e qual é a diferença de um rio. Próximo slide. Primeira imagem ali de cima são os poços. Tem água, não tem? Água, tem um balde ali onde você pega a água. E tem os rios. Qual é a diferença de um para o outro se os dois têm o mesmo conteúdo, que é água? O perigo de ser um poço e não um rio, que é o próximo slide. João capítulo 7, no versículo 38. E vai dizer assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O princípio que a gente tem que ter é crer em Jesus. Quantos creem em Jesus aqui nessa noite? Aquele que crê em Jesus, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas, de água viva. Sabe qual é a diferença do poço para os rios? O poço, ele acumula água. É aquela água que fica ali parada, flui e fica ali parada naquela esfera, naquele espaço. O rio não, irmãos. Você pega um barquinho e bota dentro do poço. Daqui a uma semana, aquele barquinho vai continuar no mesmo lugar, dentro do poço. Você pega um barquinho e bota no rio. Você nunca mais encontra esse barquinho, porque ele vai para outras direções. Assim tem que ser a palavra de Deus no nosso coração. Ela tem que sair de onde nós estamos e ir para outros corações, para alcançar outras pessoas, amém? Então não deixe que a palavra de Deus morra em você ou pare em você. Repita comigo: eu não posso deixar a palavra de Deus parar em mim. Eu preciso compartilhar. O Evangelho não pode parar em você. O poder de Deus não pode parar em você. Ele precisa se multiplicar através de você. Você pode dar um glória a Deus aí? Irmãos, nós não somos
depósitos de promessas. Nós somos canal. Você consegue perceber isso? Você não é um depósito de Deus, você é um canal de Deus. Você não é um acumulador das promessas de Deus. Irmãos, você é um multiplicador da promessa de Deus. Mas do seu jeito, você não precisa ser, com a mesma eloquência do pastor Ailton. Você não precisa ter a mesma eloquência do Alexandre, do César, do Anderson. Não precisa. Você precisa receber aquilo que Deus está te dando e seguir da sua forma, compartilhando do seu jeito, na sua simplicidade. E eu digo para você, o Evangelho é muito mais simples do que esse mega que nós estamos vendo nos nossos dias. Porque tem gente pregando que você precisa ter uma estrutura perfeita, você precisa ser perfeito, você precisa estar com a sua vida totalmente em ordem. Eu digo para você que não. Você precisa estar disponível para que Ele te use. Sabe? Porque os fariseus falavam isso no passado. Os fariseus diziam assim: olha, você tem que ser perfeito como eu. Você tem que ter uma vida como eu. Você tem que ser assim. E na verdade não. Jesus veio desconstruindo isso tudo num evangelho de simplicidade. Então, aonde você estiver, você só precisa crer em Jesus. Senhor, eu creio no Senhor. Eu creio no Senhor. Usa-me. Faz a tua obra em mim. Alcança a minha família através da minha vida, do meu testemunho. Não retenha o que Deus está colocando em suas mãos. Olha o modelo de Jesus para a propagação daquilo que ele estava recebendo de Deus. Jesus falava, Jesus ouvia de Deus, falava com os discípulos ouviam e os discípulos reproduziam, e a multidão ouvia, e o reino de Deus e a justiça do Senhor avançava para aquela nação, para aquele território. Então, nós precisamos o quanto antes que o Evangelho, que a palavra de Deus, a gente escute e reproduza. E nada melhor, irmãos, do que aqueles que estão perto da gente. Sabe aquela pessoa que você conhece, que não crê em Jesus, que não acredita em Jesus? Alguém conhece alguma pessoa aqui que não acredita em Jesus? Eu digo para você, o que importa é que você crê, não que ela. Você creu porque você teve um encontro com Jesus. Ela não crê porque ela ainda não teve um encontro com Jesus. Ah, mas ela já ouviu. Não interessa. Mas ela ainda não teve um encontro. A mensagem ainda não alcançou no coração dela. Por isso, não pare de pregar, não pare de compartilhar. Pela manhã nós tivemos um estudo, e aí o nosso pastor, o meu pai, ele estava falando sobre o testemunho dele, que alcançou o coração da minha mãe. Ele tinha o maior prazer de estar naquelas rodas de testemunho, que hoje seriam os nossos grupos de vida. Um exemplo. E aí uma pessoa falava de um testemunho, ela contava aquilo que Deus estava fazendo na vida dela, e meu pai chegava com aquele testemunho e compartilhava com a minha mãe. Minha mãe, incrédula, servindo a outros deuses, talvez numa condição até mais difícil do que aquele seu vizinho, que só não conhece a Deus. Talvez ainda com barreiras espirituais muito maiores do que aquela pessoa que você conhece. E o meu pai ia lá e compartilhava um testemunho. Meu pai ia lá e compartilhava. Sabe o que era o testemunho? Atos 1, versículo 8. Era o poder de Deus atuando naquela vida. E aí compartilhava com a minha mãe, e ela ouvindo isso, e cadeias eram quebradas. Laços eram desfeitos. Por quê? Porque aquilo que ele ouvia não parava nele, se multiplicava. Amém?
Assim como também o que minha mãe ouvia não parava nela, se multiplicava. Ah, mas fulano não se converteu. Irmãos, a nossa missão é semear. Quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo. É Deus que vai fazer. É Deus que vai fazer o crescimento. É o Espírito Santo quem convence o pecador do pecado. Amém, igreja? É o Espírito Santo, não somos nós. A nossa responsabilidade é multiplicar essa graça de Deus sobre as nossas vidas. Então Jesus fala com você, repita, transmita a outras pessoas. E eu pergunto para você, meu irmão, quem está ouvindo, sobre Jesus através da sua vida? E qual é a frequência que isso acontece? Multiplique esse conhecimento, fala com ela todos os dias, diga para ela, olha, eu estou orando por você, eu estou orando pela sua vida e eu creio que Deus vai fazer a obra dele na sua vida. Isso é um chamado individual, irmãos. Cada um tem um chamado aqui, cada um tem uma missão e uma responsabilidade diante de Deus. E eu digo para você, o seu chamado ele começa pela sua família. Tem muita gente que está acostumada a ver a terceirização do serviço. E eu digo para você, na obra de Deus não tem terceirização. O chamado é seu, irmão. Então, não perca tempo terceirizando para os outros. Não, vou deixar que fulano fale. Não, fala você, para sua família. Fala você para o seu filho, para a sua nora, para o seu genro, para a sua esposa, para o seu marido. Multiplique essa graça de Deus. Romanos capítulo 10, no versículo 14. Eu gosto muito desse texto de Isaías, que é uma menção de Isaías. Está registrado lá em Romanos capítulo 10, 14. Onde vai dizer, como porém invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? O testemunho mais forte, a pregação que mais faz resultado, irmãos, é de uma pessoa que conhece a outra que está falando. Por exemplo, se você quiser uma referência de um lugar bom para comer, você vai pelo cardápio que está sendo apresentado na internet, ou porque alguém que você conhece diz para você assim, olha, vai porque você vai gostar, é muito bom. Quando alguém faz um elogio de um estabelecimento, de um ambiente, aquela pessoa vai por quê? Porque ela já tem um testemunho, ela já tem ali o conhecimento de alguém que foi, experimentou e gostou. E essa pessoa ainda recomenda a outra, dizendo, olha, você vai gostar. É podrão, mas você vai gostar, sabe? É um lanche assim, é tudo dentro, mas você vai gostar. É essa referência, é esse compartilhar que a gente precisa fazer na nossa vida espiritual também. Fala, meu irmão, vai lá na igreja, você vai gostar. Sabe por que você vai gostar? E ele vai ver em você essa referência, porque você está caminhando aqui, amém? Então, se você está vindo para cá, é porque você gosta desse lugar. E aí você vai observar que eu fiz uma pergunta essa semana e mandei para você. E algumas pessoas aqui não me responderam ainda, mas eu ainda continuo aguardando com expectativa. Ainda continuo aguardando que o Espírito Santo vai tocar no teu coração. E eu fiz para você 3 perguntas, simples, 3 perguntas, que eu quero o seu feedback. E eu tenho certeza, se você não recebeu, dá uma olhada lá no seu WhatsApp, que você vai ver que eu mandei para você, ou foi sexta ou foi sábado. E eu queria de fato ouvir a resposta dessas 3 perguntas que eu fiz. Amém? Vou te deixar como lição de casa para você me mandar depois essa mensagem. Que na verdade é justamente o seu feedback, a sua percepção. Toda pessoa, e eu incluo você que está aqui nessa noite, seja pela transmissão ou pessoalmente aqui. Toda pessoa alcançada por Cristo foi alcançada porque alguém multiplicou a mensagem que recebeu. Então você não chegou em Jesus
porque você tropeçou e caiu na igreja. Não. Alguém orou pela sua vida. Talvez você nem saiba, mas alguém orou pela sua vida, para que cadeias e barreiras tivessem sido quebradas para você estar aqui hoje. E olha quanto tempo isso demorou para acontecer. Tem pessoas aqui que não sabem, mas, por exemplo, às vezes alguém orou por 10 anos, 20 anos. Talvez alguém ainda esteja orando para que haja conversão. Trago isso como testemunho para a sua vida hoje. Meu pai também é fruto desse processo. Dona Rosa, mãe dele, orava por ele, abençoa o Ailton, abençoa, né? Orava por ele até que Jesus, como é que eu posso dizer, né? Alcançou, né, a vida dele, até onde ele se converteu, né, e tudo mais. Mas alguém estava orando por ele. E assim, meu irmão, como eu digo para você, nós oramos por vocês todos os dias. Aqueles que estão visitando a igreja, que visitam a igreja, né? A gente tem até os mais recentes, né? Dona Josefa, o Delcio ali também. Nós oramos por vocês todos os dias, né? Oramos para que Deus abençoe, para que Deus venha, né, se revelar na vida de vocês, para que vocês tenham uma experiência desse Deus maravilhoso. E assim tantos os outros, né? Nós temos orado, independente se conhecemos ou não as dificuldades. E é algo interessante, irmãos. O seu testemunho, ele tem poder, ele tem muito efeito. E o seu testemunho é a pregação do evangelho que precisa acontecer. Você precisa testemunhar. Testemunhar esse encontro que você teve com Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4, no versículo 20. Se você observar, eu estou praticamente em Atos e João. Atos e João. E nesse momento a gente vai ler Atos, capítulo 4, no versículo 20. Que vai dizer assim para a gente: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Você não pode deixar de falar daquilo que você está vendo hoje e o que você está ouvindo. Irmãos, essa mensagem é para te encorajar, é para que você seja usado por Deus, porque nós precisamos alcançar outras vidas e pessoas. O final dos tempos tem chegado, Jesus aí vai voltar para buscar a sua igreja, e você não pode permitir que outras pessoas venham a morrer espiritualmente. Se você que é esse conhecedor da palavra de Deus, está guardando esse evangelho, não pode. Então olha o ensinamento aqui da igreja primitiva, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Tem muita gente que vê teve um encontro, tem um ensinamento, está vendo a glória de Deus e segura para dentro dela. Irmão, isso está errado, isso não pode acontecer. Uma das coisas que eu digo para você, que é muito boa de você compartilhar, aqueles que me responderam as 3 perguntas, de todas as pessoas eu perguntei, elas falaram assim: olha, uma coisa que me chama muita atenção, na igreja, é o acolhimento, é a forma como eu fui recebido, a forma como eu sou tratado, a forma como eu participo ali da igreja, a forma como a igreja me recebe, as pessoas me recebem. Isso foi uma das coisas que eu mais escutei, tanto daqueles que me responderam, como todo visitante que vem aqui à igreja, eu mando uma mensagem, no dia seguinte pergunto: como é que você está? Tudo bem? Para a gente foi uma alegria muito grande. E aí a pessoa sempre fala: poxa, olha, gostei muito do acolhimento, da forma como eu fui recebida, sabe? Eu não fui apenas mais um número, pelo contrário, né? Se importaram, me mandam mensagem, compartilham comigo.
Até pessoas que não estão caminhando com a gente manda mensagem, pergunta, e como é que tem tempo que a gente não se fala? Como é que você está? Então isso é uma coisa boa que eu escuto, e o que eu estou ouvindo, eu estou compartilhando com vocês. E se você perguntar talvez para uma outra pessoa, né, ela vai te dizer a mesma coisa, só que do jeito dela, da maneira como ela vai expressar. Mas isso é muito bom. Eu estou certo ou não estou? A gente é muito bom, irmãos, no nosso acolhimento. A gente é muito bom de olhar no olho da pessoa, de dar um abraço sincero na pessoa, sabe? De falar assim, poxa, seja bem-vindo. Continuando, o evangelho se expande assim, compartilhando uma palavra, enviando um versículo, testemunhando num grupo aquilo que Deus fez, talvez algo até bobo, simples, mas de grande efeito. Por exemplo, teve uma vez que o Roberto estava precisando de um atendimento médico, vou compartilhar aqui, já tinha falado sobre isso, e aí ele falou assim, poxa, pastor, ora por mim, porque o atendimento médico não é para mim, é para a Aline, mas eu quero pegar um pouquinho ali da consulta, né, e ver se o médico me atende também. Falei, vamos orar, e Deus abençoa, Senhor, em nome de Jesus, esse atendimento, para que a Aline seja bem atendida e que o Roberto também consiga, né, essa palavra médica. E aí depois ele foi e me mandou o feedback, né, dizendo que o médico atendeu ele muito bem, poxa, o médico deu toda a atenção para ele nesse sentido. Mas talvez você pense assim, mas isso é uma coisa tão simples, né? Isso é uma coisa tão boba, tão simples. Irmãos, aonde a oração está envolvida, a simplicidade vira o poder de Deus. Portas se abrem, cadeias se desfazem, e tudo aquilo, né, que a gente acha que é simples, a gente não consegue ver e entender que é um mover de Deus. Então eu digo para a igreja, hoje e sempre, tudo começa, irmãos, na oração. Você vai botar alguma decisão na sua vida, coloque em oração. Você vai fazer alguma coisa, coloque em oração. Tudo começa na oração, e eu digo para você, termina na oração. Termina você orando, pedindo, começa você orando e pedindo, depois termina você orando e agradecendo, porque eu digo para você, com toda certeza, porque eu creio em Deus, Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus de resposta, e a sua oração não ficará sem resposta, de forma alguma ficará sem resposta, pelo contrário, Deus quer que a gente busque a Ele, Deus quer que a gente ore, que a gente clame a Ele. Então compartilhe um versículo, compartilhe um testemunho, uma experiência sua de oração, né? Acolha alguém na igreja, ore por alguém no seu trabalho, ore por alguém na sua vizinhança, né? Sirva a Deus e aos irmãos em nome de Jesus. Cada ação sua, irmãos, é uma ampliação da voz de Deus. Jesus falava uma frase e os discípulos reproduziam, e a multidão ouvia a voz de Jesus e ouvia os ensinamentos de Jesus. Hoje não é diferente. Jesus está falando para a gente hoje e está chamando a gente para ser esse multiplicador da palavra dele. Então, abraça isso no seu coração e amanhã compartilha com alguém ou hoje mesmo faça isso. Porque Jesus continua falando através da sua palavra. Aquilo que nós declaramos no início. E eu creio que é uma verdade. Tudo que a Bíblia diz que eu sou, irmãos. Tudo que a Bíblia vai dizer que eu tenho. Tudo que a Bíblia vai dizer que eu posso. E assim é na sua vida também, meu irmão. Tudo aquilo que a Bíblia diz que você é, pode ter certeza que você é. Tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem, pode ter certeza que você tem. E tudo aquilo que ela diz que você pode fazer, creia, você vai poder fazer no nome de Jesus, amém?
Glória a Deus, aleluia. Você é a voz de Cristo, você é o instrumento de Cristo, você é o eco que cada pessoa precisa ouvir. Cada pessoa que você alcança vai e precisa reproduzir para uma outra pessoa. O Evangelho se multiplica em camadas. Começou em Cristo, se multiplicou nos discípulos, naquela geração há 2000 anos atrás, e hoje nós temos a oportunidade de ser essa voz de Deus no nosso tempo. Talvez você me pergunte, mas pastor, como eu posso ser um propagador do Evangelho? Como eu posso ser esse multiplicador dessa graça de Deus, da palavra de Deus? Eu não fiz teologia. Quantos aqui fizeram teologia? Eu não fiz teologia, sabe? Poxa, eu não me formei nessa parte. No máximo eu tenho essa Bíblia, que muitas das vezes eu leio, mas não entendo. Não sei se isso acontece contigo. Já viu isso? Já viu aquela pessoa que fala assim, poxa, eu leio, mas às vezes eu não consigo entender o que ela está dizendo. E por isso, talvez eu não consiga ser esse multiplicador. Presta atenção, porque essa mentira do inferno vai cair por terra agora. E a gente vai ver essa verdade de Deus na nossa vida. Compartilhe a mensagem de hoje, por exemplo, com alguém amanhã. Você tem a possibilidade de fazer isso pelo link do YouTube. Falar, olha, eu não sei reproduzir a mesma coisa, mas presta atenção nessa mensagem. Ela vai falar no seu coração. Irmãos, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Você tem essa oportunidade. Nós temos investido nisso. Mesmo com todos os nossos recursos limitados e tudo mais, nós temos investido na propagação do Evangelho. Se você foi uma das pessoas que saiu às ruas comigo para evangelizar o nosso bairro, nós alcançamos mais de 5.000 residências, compartilhando um folheto da palavra de Deus, que é o poder de Deus na vida de uma pessoa. Se você foi um desses instrumentos, olha só, digo para você, é a nossa missão. Nós fizemos isso. Então você pode compartilhar uma imagem, uma mensagem digital. Você pode enviar um devocional para 2 ou 3 pessoas à sua volta. Você pode convidar alguém para o próximo culto. Irmãos, convida a pessoa. Manda mensagem para ela e fala assim, olha, eu quero te ver lá. Ah, mas eu não consigo ir. Pega ela de bicicleta. Não sei como, mas dá carona para ela de bicicleta, né? Dá carona para ela de bicicleta, chama o Uber, dá aquela carona solidária, convide as pessoas para o culto. E diga para ela uma palavra de fé, irmãos. Diga para ela assim, olha, você pode ter certeza que Deus vai falar no seu coração. Você pode ter certeza, seja qual for o encontro, irmãos, você pode ter certeza que Deus vai tocar na sua vida e Ele vai te dar a resposta. Sabe por quê? Porque a Bíblia promete que a palavra de Deus não volta vazia, irmãos, mas ela cumpre os seus propósitos, entendeu? Então, por isso é que eu compartilho a palavra de Deus, seja para uma pessoa, 10 pessoas, ou 20 pessoas, ou qual for o número. Eu não me importo com números, irmãos, eu me importo sim, de eu cumprir a minha missão de multiplicar a graça de Deus na vida de outras pessoas. Testemunhe o que Deus fez com você recentemente. Testemunhe. Fale, poxa, olha, eu orei, Deus me respondeu. Assim como eu orei, Deus me respondeu. Você pode ter certeza que Ele vai responder a sua oração. Você precisa crer, irmãos. Deus não nos deu um espírito de covardia. Pelo contrário, irmãos, foi de poder, foi de autoridade, no nome de Jesus. Amém, igreja? No nome de Jesus, nós temos poder e autoridade. Reproduza os valores, as palavras, a visão da igreja de alcançar outras vidas. Tu vê, nós temos um projeto do Geração Vida. Nós temos aquele espaço ali atrás, irmãos, destinados para alcançar outras pessoas, para abençoar a vida de outras pessoas. E eu fico feliz, porque à medida que nós estamos compartilhando isso, eu tenho recebido pessoas aí que estão interessadas em apoiar esta causa, estão interessadas em ajudar, em fazer parte desta visão e da missão da nossa igreja. Amém, irmãos?
E olha, eu digo para você, não é a nossa missão, não é na África, não é lá longe não, irmãos. A nossa missão é aqui em Vasconcelos, aonde Deus nos plantou há 32 anos. E nós vamos completar no próximo ano 33 anos, amém? Vamos completar esses 33 anos compartilhando do amor e da graça de Jesus. Sabe por quê? Porque nós não somos poços, nós somos rios de águas vivas. A mensagem que nós recebemos, nós compartilhamos de Deus. E a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós queremos que seja multiplicada na vida daqueles que estão à nossa volta. Por isso também oramos por todos os nossos vizinhos, independente de acreditarem ou não, de quererem ou não, nós oramos pelas pessoas que nos cercam. Quando saíamos às ruas em evangelismo, o Alexandre que estava comigo deve lembrar, nós orávamos pelas ruas, não é verdade? Nós orávamos em cada rua que a gente estava ali, irmão. A gente não estava ali falando de futebol, política, essas coisas idiotas não, irmãos. A gente estava ali cumprindo o nosso chamado, orando pela vida de pessoas. E quando a gente chegava naquela rua, a gente falava, Senhor, que em nome de Jesus, cadeias sejam quebradas nessa rua. Toda guerra seja dissipada e a tua paz venha reinar em todas as famílias dessa rua que nós estamos passando. Que não sejamos apenas homens aqui caminhando nessas ruas, mas sejamos instrumento teu para levar as boas novas do reino para cada lar, para cada vida. Aonde essa pessoa pegar este folheto, Senhor, que a tua graça se multiplique no coração dela. E se houver enfermidade, que seja curada em nome de Jesus. Se houver algum espírito opressor, que seja liberto em nome de Jesus. E que famílias sejam restauradas, que casamentos sejam transformados, que famílias sejam reestruturadas. E a tua glória venha reinar sobre essas vidas. Irmãos, era essa a oração em todos os lares que eu percorri. E a minha orientação para cada pessoa que saiu comigo nas ruas, era isso que eles deveriam fazer. Porque eu recebi essa orientação de Deus. E aquilo que eu recebi não pode parar em mim, precisa ser compartilhado. Você tem uma importância muito grande na rua que você mora. Todo dia que você chegar no bairro que você mora, ore pela sua rua. Ore pela sua vizinhança. Diga para eles, Senhor, em nome de Jesus, entra por esses lares. Eu não consigo entrar, mas o Senhor é onipresente. E aonde tiver enfermidade oculta, que sejam libertos, que sejam curados. Aonde existir a maldade, que seja transformada em bondade. Irmãos, é essa mensagem e oração que precisa ecoar em Vasconcelos. Amém, igreja? Oh, glória! É isso que precisa acontecer. E famílias serão transformadas. Lares serão restaurados e a glória de Deus se manifestará neste tempo, através da sua vida, da minha vida. Tem gente que acha que Deus está querendo muita coisa, que Deus está... Não, irmãos, Deus atua na simplicidade. Porque Jesus, Filho de Deus, foi enviado para falar do amor de Deus, amém? Deus poderia ter levado uma legião de anjos para fazer isso. Deus poderia ter feito, sabe, um grande mover espiritual, mas não. Ele enviou o seu Filho para levar as boas novas. E tem gente achando assim, Deus poderia enviar uma legião. Não, irmãos. Deus está chamando você para compartilhar dessas boas novas. Com toda a simplicidade, com todo o jeito, né, que você tem. O Evangelho, irmãos, para a gente concluir, o Evangelho é som e movimento. E eu não estou falando de música, é som e movimento. E o principal som é da voz de Deus, é da palavra de Deus. Esse é o som ensurdecedor para todo principado e potestade. O nome de Jesus tem poder para transformar vidas, assim como Ele tem transformado a sua vida. O nome de Jesus é aquele que nos fortalece
assim como você tem sido fortalecido. Jesus não tinha um microfone, Jesus não tinha um megafone para falar, mas Jesus tinha uma palavra para ser compartilhada, e Jesus tinha discípulos comprometidos com essa missão. A estratégia estava ali, cada discípulo posicionado em um ponto estratégico. Eu não conheço o seu endereço não, mas eu digo para você nessa noite, que aonde você mora, é um ponto estratégico para a voz de Deus ser multiplicada. Em cada bairro, eu não tenho aqui na memória, mas a gente tem lá no aplicativo, lá o endereço de todos os irmãos aqui. E eu creio que a obra de Deus no seu bairro, na sua vizinhança, vai começar pela sua vida. A multiplicação acontecia. Então Jesus tinha voz, Jesus tinha discípulos, Jesus tinha estratégia e multiplicação para 5, 10, 15, 20 mil pessoas. E hoje, Jesus tem você. É pouco? É muito? Eu digo para você, é tudo o que é necessário para que a graça de Deus se manifeste no coração de outras pessoas. Então, o nome de Jesus tem poder para fazer aquilo que nós nem pensamos, nem imaginamos. E eu queria que você repetisse comigo para a gente encerrar e cantar aquele louvor, o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Já dando a dica para o Ministério de Louvor, por favor, né? Já venham preparados. Repita comigo, a mensagem de Cristo. Você não ouviu? Repita comigo, por favor. A mensagem de Cristo não pode parar em mim, mas ela será multiplicada através de mim. Aleluia. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, faz de cada pessoa aqui neste lugar, aqui nesta transmissão, neste culto online, faz com que cada pessoa seja uma voz propagadora da tua voz. Que o Evangelho nunca pare, mas seja sempre compartilhado no nome de Jesus. Usa, Senhor, a cada um de nós com poder, com autoridade. Usa-nos, ó Deus, e faz a tua obra nas nossas vidas, em nome de Jesus.